Graças e paz, tudo bem com você? Eu gostaria de fazer uma reflexão nesse momento, mais um vídeo tratando a respeito aí da arte de saber ouvir, amém? A fim de refletir e de melhorarmos como cristãos. Pai, obrigado por esse momento, eu declaro que será uma bênção, Pai, esse vídeo será, Pai amado, algo edificante, a qual ampliará os horizontes na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Gostaria de me embasar o texto de Provérbios 1 de maneira bem sucinta. Verso 5, quando ele diz assim: Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Esse é o primeiro texto. O segundo texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso número 7, a parte B, quando ele diz assim: Tempo de estar calado e tempo de falar. E o texto principal é o texto lá de Tiago 1, 18 e 19, quando ele diz: Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, ele nos gerou. E ele termina no verso 19 dizendo assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? É pensando nesse aspecto de saber ouvir, de ouvir a fim de que sejamos mais instruídos, mais sábios, sabendo que há tempo de falar, tempo de ouvir, e abrindo aí um pouquinho mais também a nossa mente a partir da Epístola de Tiago, já dentro de uma perspectiva mais cristã, mais eclesiástica, de eclesia no âmbito da igreja, sabendo que fomos gerados pela palavra da verdade, é que eu quero aplicar essa ideia de estar pronto para ouvir e tardio para falar. Amém? Alguns aspectos eu gostaria de salientar desde já. Em nossos dias, saber ouvir realmente é uma arte que é para poucos. As pessoas elas têm muito forte essa intencionalidade de querer se expressar, falar, justificar, de querer se fazer ouvir. Isso é tanto fato que as redes sociais são lotadas de, de informações, né, de cunho muito pessoal e mesmo de notícias ou de fake news, onde a ideia é fazer com que se espalhe alguma notícia, né? Você vê que um famoso, por exemplo, ele é conhecido pelo número de likes e de curtidas, e aí entra na ideia da popularidade. Mas nem sempre o falar é algo, digamos assim, muito adequado dependendo da situação, né? Eu ouço muito meus irmãos, os meus irmãos de linha mais histórica. Eu ouço muitas pessoas de cunho mais pentecostal, neopentecostal, teólogos de diversas matrizes aí. E a ideia de ouvir é algo importante no sentido de que aumenta a nossa capacidade de percepção, de conhecimento, até mesmo de exegese na interpretação, na colocação, na exposição, de trabalhar o texto. É nesse sentido que eu quero trabalhar essa ideia de arte, de saber ouvir. Saber ouvir nos leva à reflexão, ao ato de refletir. E consequentemente, quando nós passamos a ouvir mais os outros, né? Nós passamos a ser muito mais aguçados no sentido de cuidar de nossa própria vida, de querer aplicar um texto de maneira equivocada, de fazer julgamentos. E por mais que a palavra de Deus venha falar no Novo Testamento em alguns textos, principalmente em algumas epístolas paulinas, quando Paulo fala sobre julgar e todas as coisas, ali é num sentido, não no sentido que nós temos hoje, né, dentro da cristandade, que um julga o outro, mas ali geralmente está muito relacionado a seitas, heresias, a pessoas que queriam destruir, deturpar o evangelho no sentido mais pejorativo e mais realmente maléfico, né?
Como, por exemplo, Paulo fala aos Coríntios de pessoas que duvidavam de sua doutrina, ou quando ele faz severas colocações contra agnosticismo, ou contra a angelolatria, ou questões nesse cunho, tá? Então, a arte de saber ouvir a fim de refletir e melhorar. É aqui que eu quero falar um pouquinho, né? Nesse sentido, buscar mais intensamente, mais a fundo numa lógica dialética de aprimoramento. Por quê? Porque quando nós passamos a ouvir mais, e nós estamos mais sensíveis a partir das nossas leituras e fichamentos de texto, né, a partir de leituras mais, digamos, exegéticas, né, de pericópios de textos bíblicos, nós vamos ficando mais intensos nessa questão de dialética, de fazer frente a frente, né, a textos que antes nós aplicávamos uma simples ideia do senso comum e julgávamos que estávamos certos quando nós não estávamos. Então, nessa ideia de aprimoramento, de uma dialética de duas ideias que se contrapõem, então nós temos antigas questões e novas questões que, a partir de quando nós começamos a ouvir, nós vamos aplicando o texto. Amém? Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho aqui. Não vou entrar muito no mérito lá de Provérbios, que eu já fiz um vídeo falando sobre esse livro mais de cunho, né, um tanto sapiencial, se bem que Eclesiastes também, ambos ali. Mas eu vou tentar fazer aqui uma colocação em relação a Tiago. Vamos lá. Então, Tiago é uma epístola, né? Foi escrita aí por Tiago, conhecido como Tiago Menor. Isso aqui é o que todo mundo sabe, é um dos 12 apóstolos, é uma das 3 colunas da igreja. Paulo disse lá em Gálatas sobre isso, Gálatas 2:9. Então, essa carta foi endereçada aos judeus da dispersão. Aqui, dispersão está relacionado muito à questão das 12 tribos dispersas, as 12 tribos de Israel. Então, ela provavelmente foi escrita em Jerusalém, onde Tiago residia, e a partir das evidências internas, né, no período entre as 2 prisões de Paulo em Roma, mais ou menos no ano 62 ali da Era Comum. Então, esse é um ponto primordial para entendermos a colocação, né, a carta propriamente dita. Esse é o primeiro ponto. Eu gostaria ainda de focar aqui que quando nós falamos desse objetivo, né, o conteúdo de Tiago, o objetivo do escritor é fazer cumprir os deveres práticos da vida cristã, de maneira muito prática, né, os vícios judaicos contra os quais ele os adverte, contra o formalismo, com que o serviço de Deus consistia, né, em lavagens exteriores, você sabe desses ritos que acontecia muito. Por exemplo, Tiago 1:27 lembra que consiste mais em amor prático e pureza, né? A ideia também do fanatismo, que sob o mando do zelo religioso estava despedaçando Jerusalém. Lá em Tiago 1:20 você vê isso. O fatalismo, que lançava seus pecados sobre Deus, Tiago 1:13, a avareza. E aí você tem uma série de outras questões, de juramentos, relacionados a coisas vãs, partidarismo, falar mal, vanglória, opressão, Tiago 5:4. E durante você vai meditando e você vai percebendo isso solto no texto de Tiago, fazendo asseverações contra essas coisas. A grande lição que ele lhes ensina como cristãos é paciência, paciência na aprovação, paciência nas boas obras, paciência na provocação, paciência na opressão, paciência na perseguição, fundamento da paciência. E por último, nós temos a questão que talvez venha a ser aí uma luta por muito tempo de alguns teólogos que ficaram relacionando essa ideia de justificação pelas obras, né, que é uma teologia um pouco mais católica. Então, a justificação pelas obras a qual Tiago defende é a justificação diante do homem, né? É a justificação de nossa profissão de fé, né, através de uma vida consistente. Então, Paulo vai batalhar pela doutrina da justificação pela fé. Mas essa é a justificação diante de Deus, né? Um ser considerado e aceito como justo em virtude da justiça de Cristo, que é recebida pela fé. Então nós sabemos que tanto a salvação no Antigo quanto no Novo Testamento é pela fé. Então aqui a questão é, não somos justificados por obras, mas é por fé, né? Então Tiago, ele é muito claro quando ele fala assim, mostra-me a tua fé sem obras, que ele mostra a minha fé com obras, no sentido que de amor ao próximo, né? De que o lavado e regenerado, ele vive uma vida com Deus, né, de justiça. Amém? Então, quando nós entramos propriamente nos versículos, eu estou falando com vocês de maneira mais genérica, mas quando você entra no texto,
você vê ali que Tiago, né, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, Tiago aqui está falando com quem? Com seus irmãos, né, com seus compatriotas, com a raiz direta abrâmica. Nesse sentido, Tiago aqui, o menor, né, escreve as 12 tribos, como eu já falei, que estão na dispersão, assim como você vai ver em 1 Pedro. Pedro também escrevendo as 12 tribos, né, ali na dispersão. Então a carta é endereçada aos judeus na dispersão, as 12 tribos dispersas entre as nações. Isso porque quando nós falamos da ideia de dispersão, lembramos do grego diáspora dos judeus, né? Então você vê em Tiago 1 e Pedro, 1 Pedro 1. Então a diáspora está relacionada aos judeus espalhados. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, falando sobre essa ideia dos cativeiros e consequentemente das diásporas, né? Os judeus da diáspora separados e espalhados por repetidos cativeiros. Então nós tivemos os 4 principais aí: o egípcio, o sírio, o babilônico e o ocidental na Grécia e Itália. Tanto é que quando você lê lá João capítulo 7, verso 35, ele fala dispersos entre os gregos ou gentios. E você vê também que Jesus ficou alguns anos no Egito quando criança, com José e Maria, né? O Egito também abrigou parte dos judeus espalhados ali pela região, tá? No Oriente Médio, consequentemente ali parte da África, porque o Egito situa-se ao norte da África. Então, nós vemos aí as tribos dispersas entre as nações. A dispersão é um termo, né, muito conhecido aí por historiadores principalmente, né, entre as 4 principais dispersões: Babilônia, Egito, Síria, Ocidental, Grécia, Itália. É interessante falarmos nisso porque o Tiago está escrevendo, mas ele está escrevendo aqui a irmãos compatriotas, mas que abraçaram a fé cristã. Alguns poderiam utilizar a fé evangélica, não está errado, mas a evangélica naquele tempo se referindo à fé dos evangelhos, de Jesus Cristo, baseado nos evangelhos, nos testemunhos. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Escreve para quem? Escreve para pessoas que conhecem, né? Pessoas que estão inteiradas, né, desse Jesus. Né? O menino Jesus teve um breve período ali na dispersão do Egito, como já falei para vocês. Né? Então nós temos essa ideia que Tiago dirige especialmente essa epístola ao Israel cristão. Né? Israel cristão, Israel, as 12 tribos que aceitaram Jesus Cristo. Tá ok? Então isso é importante. Ainda nós vamos ver que quando nós tratamos desse conceito, né, e nós entramos já no verso lá de Tiago 1:19, saber essas coisas, meus irmãos, nós vamos fazer um estudo mais profundo. Nós entendemos que as palavras saber pode se referir novamente ao fato de que eles, como cristãos, haviam sido produzidos como certas primícias, né, os primeiros frutos ali de um trabalho. Né? Realmente saberem isso se refletiria em ação, ou seja, Jesus disse aos fiéis, né, saber essas coisas, felizes sois se as fizerdes, lá em João 3,17. E nós vamos entendendo que Tiago ele está alinhado com as palavras de Jesus. Nós vemos isso. O Tiago quer trazer a atenção dos concretantes, né, dos concrentes ali, melhor dizendo, um ponto importante. Por isso se dirige a eles como meus amados irmãos, né, sabendo que Deus vos deu um novo nascimento pela palavra da verdade. Nesse sentido, honrando, né, refletindo a novidade da vossa conduta, do vosso dia a dia, da sua fé prática. E aí ele segue no verso ainda 19, quando ele diz assim: todo homem tem de ser rápido no ouvir ou pronto para ouvir. Então, o cristão, aplicando uma exegese aqui, o cristão certamente, os cristãos devem prontamente acatar a palavra da mensagem de Deus, devem ser prontos para isso. Ouvir nesse caso, então os cristãos devem ser prontos para ouvir. E ouvir nesse caso está muito relacionado à ideia de pronto para acatar a palavra de Deus. Ouvir nesse caso, então, tem um sentido mais amplo de obedecer. De obedecer. É tanto o fato que em João 8, 37, 38 e 47 fala sobre isso. Tá? Então não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes, cumpridores. É o que vai dizer o texto lá em 1:22, Tiago. Você vai ver que o que eu estou falando aqui é uma exegese perfeita. Então, pronto para ouvir está relacionado ao sentido de cumprir, de obediência. Amém? Devemos então
querer a palavra de Deus, assim como as criancinhas querem um leite. É um dos primeiros versículos nos meus estudos antes de ser batizado pela minha mãe na fé, quando estudei 1 Pedro 2,2, desejar como criancinhas recém-nascidas o genuíno leite racional, não falsificado, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Pedro diz isso. Então a similaridade não é em sermos bebês, mas em termos forte e ávido desejo de nos alimentar desta palavra. E quando ele coloca a parte vagaroso no falar, se todo homem seja pronto para ouvir, é o que ele diz, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa partezinha aqui que ele fala, vagaroso no falar. Antes de falar, nós devemos pensar bem no que vamos dizer. É aqui que eu quero fazer uma pericópia para vocês, tá? Provérbios 15, 28, 16, 23, ele fala a mesma coisa. Só depois de nós mesmos termos prestado atenção aos requisitos de Deus, estamos em condições de ensinar os outros. Olha só, somente depois, lembra que eu li lá com vocês, 3:7 lá de Eclesiastes? Há tempo de ouvir e tempo de falar, se coaduna certinho aqui. Então olha só depois de nós termos prestado atenção aos requisitos de Deus, estarmos em condições, nós vamos ter condições para ensinar os outros. Depois de nós termos prestado atenção aos requisitos de Deus. E você sabe que Bíblia não é um livrinho desse tamanho. Você tem 66 livros, né? Você tem muita coisa aí, só falando da história veterotestamentária, depois com as histórias neotestamentárias e os ensinos de Jesus, né? É por isso que você tem doutor em hebraico, doutor em grego, especialista em Novo Testamento, em epístolas paulinas, especialistas em evangelhos, especialistas na Torá, especialista nos sapienciais. Por quê? Porque é muito conteúdo. É muito conteúdo. Agora, somente depois, ainda que não sejamos doutores ou mestres ou acadêmicos, mas depois de darmos a devida atenção, né? Só depois aos requisitos de Deus que nós estaremos então em condições de ensinar os outros. Eu gosto muito do termo presbítero, porque a ideia do presbítero é o guardião da palavra, é aqueles que na igreja primitiva ensinavam, né? Eles guardavam os princípios elementares, eles ensinavam, geralmente as pessoas mais velhas, né? Uma espécie de co-pastor, até mesmo exercendo a atividade de pastor. Eu me lembro quando eu fui ordenado presbítero, eu não tinha ainda esse conhecimento, mas com o tempo, quando eu comecei a ler alguns livros, inclusive um livro do Eduardo Ronaer, que eu indico aí, A Memória do Povo Cristão, excelente nesse aspecto, né? A Memória do Povo Cristão, ele fala muito sobre isso, né? Os presbíteros, na época, os guardiões da palavra. Então note, depois de então termos prestado atenção aos requisitos de Deus, estamos em condições para ensinar os outros. É o que vai dizer Romanos 2, 17 até o 24. Temos de precaver-nos contra ficar iguais aos descritos pelo apóstolo Paulo, como homens que queriam ser instrutores, mas que não entendiam as palavras que usavam, nem os conceitos a respeito que eles faziam fortes asserções. Paulo vai criticar. 1 Timóteo 1,7, se você for ver depois, uma epístola aí de cunho, muitas pessoas usam, né, de cunho pastoral, né, essas epístolas paulinas, principalmente Tito, né, para obreiro, para ministro. 1 Timóteo 1,7, quando ele fala: pretendendo se passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem usadas asseverações. Não compreendendo. Paulo falando, né, quando pessoas que queriam ser mestres e doutores, mas não compreendiam, até porque Paulo lá se você ler a Epístola aos Gálatas, capítulo 1, 2 ali, Paulo fala que ele recebeu parte do Evangelho em revelações quando estava no deserto da Arábia, alguns anos, né, após a sua conversão. O Senhor lhe deu o Evangelho por revelação. Não foi como Pedro e os demais que estiveram presentes, que viram, né, que Jesus explicava as parábolas, né,
Paulo foi instruído por Jesus de maneira sobrenatural. E a partir disso nós vemos, de fato, aí também que nós não devemos falar nem dar ideias aos outros sem que primeiro tenhamos escutado bem o que a palavra de Deus tem a dizer. Olha que palavra, hein? Que palavra isso aqui. Não devemos falar, né? Não devemos falar nem dar as ideias aos outros sem que primeiro tenhamos escutado bem a palavra de Deus, o que ela tem a dizer, tá? Então, vai uma dica aqui para você. Na verdade, não é nenhuma dica para o outro, é para nós, né? E para concluir essa parte, Provérbios 17:27 vai dizer que quem refreia, né, as suas declarações é possuído de conhecimento, e o homem de discernimento é de espírito frio. Tá? Então, o conselho de Tiago, nesse sentido, sobre ser vagaroso no falar, é assim, algo oportuno, tá? Em vista da correção que se viu obrigado a dar aos irmãos no capítulo 3 e 4 de sua carta. E concluindo aí, o vagaroso no furor, né, somos admoestados em nos empenhar de maneira árdua, né, a fim de controlar aí a nossa ira, para não perdermos a calma. Então é interessante que as coisas de Deus não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, quando ele escreve lá no Velho Testamento essas palavras, visto que se estabelece nesse ponto em conexão com esse acatamento da obediência da palavra de Deus. Então a ira deixa de lado, acata a palavra de Deus, a palavra da verdade. É evidente que qualquer exame da verdade precisa ser feito, né, com a disposição correta da mente, a disposição correta da mente e do coração, não apenas querer falar, né, de maneira a arrogância, porque hoje nós temos muito isso, né, de pessoas quererem discutirem, né, várias questões apenas para dizer eu sou correto, como que se uma apologia, né, um pouco idiotada e soberba, e não é esse sentido que a palavra de Deus nos ordena sermos, né? Então, quando nós passamos a entender essa lógica, né, quando se está agitado, não se pode realmente apreciar os requisitos divinos. Se olhar para Provérbios 19:3, então está muito associado a nós acatarmos, sermos obedientes à palavra da verdade e também ter uma disposição correta de mente e de coração. E por último, aí, pois o furor do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus requer de cada um de nós servos, né, que demonstrem nunca poder surgir aí de uma disposição mais furiosa, essa ideia. Justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus manifesta em cada um de nós, seus filhos, não está associada à ideia de uma fúria, tá? Jamais. Mas a ideia de nós como seus filhos, né, o furor não motiva ninguém a obedecer às escrituras. Então a condição de ira é descartada. Bem, irmãos, eu falei muito. Eu acredito que alguns pontos aqui é interessante se eu deixei em aberto, né? Deixar mais em aberto para fim de que você pense um pouquinho. Então, dentro desses aspectos, eu espero que você venha pensar um pouquinho, né? Quando a gente fica muito nesse hábito de querer colocar o dedo em tudo e às vezes nós não paramos para ver o que a palavra de Deus diz. Até mesmo eu vejo esse problema no meio da cristandade, onde as pessoas querem, às vezes por ter uma posição hierárquica um pouco elevada, né, as pessoas fazem exegese errada, colocam questões suas, né, muito subjetivas, não dão voz e ouvido ao que o texto fala, né, não dão ouvido àquilo, à experiência da época de Jesus, não fazem análises históricas. Então, que nós vamos saber ouvir também o outro, né, vamos aprender, vamos refletir, a fim de que nós venhamos falar de uma maneira correta, aplicando a exegese correta, porque, por exemplo, nesse texto de Tiago aqui, ele endereçava a cristãos, né? Então, até mesmo isso, quando nós olhamos para o texto, pessoas fazendo análises erradas, nós passamos a entender, né? O texto fala para gentil, fala para judeu, fala para a igreja, fala para quem, né? Então, que nós não venhamos apenas pensar que nós temos essa hegemonia da verdade, porque isso é um erro. Acho que nós devemos entender dentro de uma questão mais aberta, teológica, histórico, social,
entender, como diz a palavra de Deus, diz saber ouvir. Saber ouvir. Porque nós vamos nos ensinando uns aos outros, vamos aprendendo uns aos outros. Isso resulta o quê? Numa fé mais genuína, imparcial, baseada no Cristo vivo. Tá ok? Então espero que você pense. Amém?